vamos estar, né, trabalhando a questão da purificação de fármacos, né? Então, a gente já tem um caminho percorrido já, a gente já abordou, né, as questões referentes, né, aos princípios, né, fisiológicos e químicos, né, que norteiam a química farmacêutica, e hoje nós vamos, né, falar de uma parte que também tem a ver com questões tecnológicas farmacêuticas e também com a parte clínica também. Lembrando que a química farmacêutica, ela geralmente tem essa interface, né, entre a parte tecnológica e a parte clínica também. Então, na aula de hoje, a gente vai usar alguns conceitos da química orgânica, né, e também da química geral, que eu estarei aqui fazendo revisão e também estando à disposição de vocês para tirar as dúvidas necessárias que se façam, ok? Então, eu vou estar iniciando agora o compartilhamento da minha tela, né? Caso algum aluno tenha algum tipo de dúvida, peço que, né, se manifeste, né, pelo chat, porque eu não consigo ver, né, desculpa, se manifeste verbalmente pelo microfone, porque eu não consigo, né, ter acesso ao chat enquanto minha tela estiver compartilhada. Então, né, peço aí uns minutos até o carregamento da tela acontecer. E então, vamos falar dessa parte de separação e purificação de fármacos, né? O que vem a ser isso? Qual a importância disso para o universo farmacêutico e também para as outras áreas da saúde também, né? Lembrando que a gente, né, possa também ter a companhia aí de estudantes, né, e profissionais também de outros cursos, né, que venham compreender um pouco, né, essa questão de uma perspectiva também interdisciplinar. Pois bem, né, então a gente comentou nas primeiras aulas, né, alguns conceitos, né, e na última aula a gente trabalhou muito a questão, né, da latenciação de fármacos, né, também falamos das estratégias de planejamento de fármacos, só que quando a gente propõe, né, uma síntese de um fármaco, né, que foi temático, inclusive, das aulas anteriores, né, quando a gente fala de adição de grupo volumoso, simplificação molecular, alteração de estado eletrônico e latenciação de fármacos a partir de moléculas guias ou aperfeiçoamento em séries homólogas, a gente está falando da questão da síntese. E uma vez, então, que a gente propõe as modificações, né, que, né, brevemente eu apresentei para vocês, e que a gente vai estudar detalhadamente mais adiante, de modo transversal em cada grupo de fármacos, a gente tem, né, então, a necessidade de purificar às vezes, né, porque as reações químicas nem sempre são 100%, né? Existem algumas condições que favorecem a ocorrência de reações químicas, mas também o rendimento não pode ser aquele rendimento esperado, você pode ter um rendimento abaixo do esperado. Então, por isso nós falamos, né, da questão da purificação pós-síntese. Então, se eu propus, né, uma adição de um grupo volumoso, se eu propus uma alteração de estado eletrônico, né, uma latenciação, né, eu tenho moléculas guias que passaram um processo reativo, que geraram novos compostos, né, com novas funções orgânicas adicionadas, né, como éster, que a gente viu, que é bem comum, e desta forma, né, eu tenho que aumentar esse rendimento, né? Eu tenho que purificar, eu tenho que separar aquilo que não reagiu daquilo que realmente reagiu quimicamente. Por isso que agora, então, depois da parte sintética, né, nós vamos ver, então, as questões referentes à purificação dos compostos orgânicos. E os objetivos da aula de hoje, então, é entender esses princípios químicos, que tem muito a ver com a questão do pKa e das questões referentes à solubilidade que um composto orgânico pode apresentar e suas variações, né? E também as estratégias utilizadas para esta finalidade, né? E na aula que vem a gente vai fazer uma prática simulada com relação a isso. E para alcançar esses objetivos, né, então existe, né, o slide disponível, né, no ambiente virtual de vocês e também, né, algumas perguntas, né, para nortear esta atividade que eu vou ler previamente para vocês ficarem atentos, né, e conseguirem fazer o exercício, né, e compreender, né, alguns conceitos básicos relativos, né, a essa temática. Então, a utilidade da separação de fármacos, né, brevemente já comentei, né, então a rota de síntese de alguns fármacos onde você queira acrescentar um grupo volumoso para alterar a lipofilia, uma simplificação molecular também para aumentar uma afinidade por um receptor, ou até mesmo adição do grupo volumoso para gerar um efeito antagonista, ou alteração de estado eletrônico, né, para influenciar na solubilidade, né, você vai promover reação a partir de moléculas guias ou séries homólogas, né? Como as reações não são 100%, temos que separar.
Daí, então, existem algumas características orgânicas, né? Lembrando que 99% dos compostos de medicamentos são compostos orgânicos, né? No qual se tem uns princípios, né? Que são utilizados, né? Para fazer a separação acontecer. Porque eu vou ter, às vezes, uma mistura daquilo que reagiu e daquilo que não reagiu, né? E eu, terapeuticamente, me interessa aquilo que reagiu, né? Então, existem alguns princípios, né, como a questão da solubilidade, então a lipofilia, a hidrofilia, nós vamos trabalhar isso. A questão das oscilações de um mesmo composto, com relação a essas características, que tem a influência de uma constante, que a gente vai chamar de pKa, né, que são extremamente importantes para essa purificação. Então, guardem, né, este nome, né, essa definição, que a gente vai ver mais adiante, que é referente ao pKa. Daí, então, né, com relação aos compostos ácidos, né, que a gente vai ver inicialmente, né, um composto orgânico, né, ele apresenta duas formas, né, então, referente à solubilidade, veremos isso. A questão que, novamente, aqui é do pKa e sua relação com o pH, né, a questão de quando se acidifica o meio, né, contendo ácido orgânico, qual é o comportamento esperado que se tem, né, quando se basifica, qual será o comportamento esperado, né? Também temos que ver a questão da basicidade, até porque muitos compostos medicamentosos são base, né? Então você tem as aminas, né? Que são presentes, é uma função orgânica muito presente na questão dos medicamentos, né? E a avaliação do pKa, né? Qual a sua utilidade para a purificação. Então aqui eu já, né, desenho para vocês alguma coisa que a gente vai abordar durante essa aula, que é, né, esta variação do pKa existente, né? Do pH em função do pKa, que vai fazer com que eu consiga ter compostos com solubilidade diferente e que eu consiga, então, separá-los, né? E, por fim, uma aplicação cinética, farmacocinética desta condição, né? Que é a questão, né, do nosso pH estomacal. Lembrando que cinética é aquilo que o nosso corpo faz com a medicação. Então, você tem, né, pH estomacal mais ácido e pH intestinal, né, mais básico. E o próprio pH do estômago, ele varia, né? Que quando você está em processo de digestão, você libera o ácido clorídrico para ter a presença da pepsina, que ajuda a digerir proteínas, né? Então, o próprio pH do estômago, ele varia, né? De 2 até 4, de ácido a menos ácido, podemos assim dizer, né? Então, tudo isso aí será abordado durante a aula de hoje. E para a gente introduzir, né, esse nosso assunto dessa aula de hoje, né, alguns aspectos básicos e importantes, né, que eu gostaria então de estar compartilhando com vocês, antes de a gente entrar na questão propriamente, né, química. Então, né, as moléculas terapêuticas, né, sejam oriundas de molécula guia, seja aquelas que advêm de séries homólogas, quando sintetizadas e obtidas, né, conforme a origem, já mencionado, moléculas guias e séries homólogas, serão encontradas em misturas, né, com outras substâncias e até com as substâncias que não reagiram. Daí, então, uma justificativa, né, da importância que se tem, né, de fazer essa separação dos compostos, né? Então, eu preciso ter a maior quantidade possível da substância ativa que foi sintetizada com o objetivo de introdução de grupo volumoso, alteração de estado eletrônico, simplificação ou latenciação, né? E as substâncias que não reagiram ou que foram subprodutos, né, preciso eliminar, porque isso não tem interesse, né, e pode até afetar, né, a concentração que eu vou ter, né, numa questão posológica. E, né, a síntese de fármacos, né, como mencionado, nem muito difícil alcançar os 100%, né? Então, a separação se torna, né, uma questão comum na indústria farmacêutica, né? E que afeta a parte clínica, porque quanto mais puro eu tenho o meu ativo, maior certeza eu tenho de ter, né, aquela dose que estará, né, em comprimido, por exemplo, que, né, corresponderá, né, à intenção de se ter uma posologia para a reversão de uma fisiopatologia que se estabelece. Se não está 100% puro, eu posso, então, né, pensar que um comprimido que tenha 25 miligramas pode, na real, não ter esses 25 miligramas. Eu posso ter os contaminantes, posso ter também, né, substâncias que não reagiram, moléculas guia que não têm função terapêutica definida, entre outros. Por isso, eu tenho, então, que purificar. E, né, temos aí todo um processo, né, que envolve isso, né? Então, você tem a questão da purificação. Uma das formas de purificação é a cristalização, ou seja, né, é, sob- é, usar solubilidades diferentes, né? Então, o que é possível que você torne, entre aspas, sólido, né? Você vai tornar
para depois separar da parte líquida, que pode conter o não ativo ou a parte sólida do seu ativo, né? Isso a gente denomina como processo de cristalização, né? Que é uma das bases, né, da questão da descoberta de fármacos, inclusive, e que pode ainda, né, ser muito útil na questão, né, da purificação também, né? Não só na descoberta, mas também durante o processo de síntese, né? Daí, então, você tem, né, a matéria-prima obtida, então você tem que dar a ela um tamanho adequado, uma característica adequada, né, no caso aqui o pó do ativo, né, que às vezes é o que se apresenta, inclusive, na questão de quem trabalha com manipulação, né, lida com a matéria-prima, né, que já passou por um processo de purificação, que tem que ter uma certificação, inclusive, né? Daí depois o pó característico, né, ele vai ser, né, misturado para a sua produção, vai passar por um processo de granulação, compressão, vai formar a forma farmacêutica de uso, cápsulas, comprimidos ou grânulos, e depois talvez um revestimento, né, necessário ou formação de drágeas, como também a gente viu nas aulas, né, passadas, que vão proteger o fármaco, seja de uma exposição à luz que vai promover uma reação química que desconfigura a molécula original, entre outras características. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo começa aqui, né? Seja na descoberta, seja na síntese, né? Então, se eu descobrir, eu tenho que purificar. Se eu vou sintetizar, né, molécula de produção de ativos, né? Eu tenho uma molécula X, eu quero transformar na Y, eu sei de antemão que o rendimento não é 100%, então eu tenho que separar. Essa separação garante, né, como eu mencionei anteriormente, que um comprimido de 25 miligramas tenha o mais próximo realmente de 25 miligramas do ativo, né? Bom, daí então, né, você tem as fases de isolamento e purificação do composto, né? Então, a partir da natureza ou da síntese, você faz isso. E a facilidade desses procedimentos depende da estrutura do composto. A separação dos compostos depende da complexidade da molécula, mas existem princípios universais para isso acontecer, né? Que envolve a questão do pKa, né? Constante ácida do composto, e o comportamento que o composto tem em função de uma variação do pH. O pH eu posso variar ele. E isso vai deixar o composto talvez mais sólido, né? Ou seja, insolúvel, um composto aquoso, ou solubilizá-lo também. Isso vai variar muito, né? Daí isso se aplica às técnicas cromatográficas que nós temos hoje vigente, né? Que são extremamente utilizadas para esse tipo de separação, né? E, né, também outras técnicas também são utilizadas, né, como ressonância magnética nuclear, cristalografia, por raio-x, entre outras, que isso aí vocês, né, aprofundam mais, utilizando os princípios que a gente vê na química farmacêutica, nas disciplinas de tecnologia farmacêutica. Pois bem, então, voltando ao tema da aula de hoje, purificação. Então, já previamente, já falei, não tem como, né, uma reação ser 100%, eu vou ter uma reação que eu estou promovendo, ainda a presença de moléculas guias que não reagiram, ou, né, compostos que já tinham atividade terapêutica que não reagiram para ter as novas características desejadas, e eu preciso, então, purificar. O princípio básico para a purificação de fármacos é explorar a solubilidade dos compostos orgânicos envolvidos. Isso por quê? Porque se eu tenho uma molécula guia que vai dar origem a um medicamento, né, há de se entender que, inicialmente, né, esta molécula guia tem uma solubilidade diferente do medicamento, porque foi promovida uma reação química e às vezes essa é a intenção, mudar a solubilidade. Se eu quero, por exemplo, né, um medicamento que atravesse a barreira hematoencefálica, vamos pensar assim, né? Ele deverá ser mais lipofílico que a molécula original. E esta característica que tem uma função clínica, né, também tem uma função importante para eu separar a molécula guia, né, do medicamento. Cumpre duas funções. Além de alcançar uma questão clínica, eu também posso usar esta propriedade, esta característica para separar molécula guia do medicamento. Porque se tem solubilidade diferente, eu posso, no mesmo sistema, precipitar, né? E precipitar significa, né, deixar na forma sólida a molécula guia e o medicamento manter-se solúvel na parte líquida, né? Ou eu posso precipitar, né, deixar
solidificado o medicamento e a parte líquida contém a molécula guia e eu separar por, né, filtração, por exemplo. Daí, então, essa solubilidade está muito atrelada ao caráter ácido e base dos compostos orgânicos, que vão determinar, né, a questão do pKa, que é uma constante, né, que indica que, né, o composto orgânico em um dado pH, né, vai ter metade, né, solúvel e metade insolúvel em água, por exemplo, né? Daí as propriedades físico-químicas necessárias para uma filtração, por exemplo, né, também estão envolvidas nesta condição e situação. Pois bem, né, vamos pegar exemplos hipotéticos. Eu não vou desenhar aqui uma molécula de medicamento, né, pela sua complexidade e também, né, por uma dificuldade até didática, né, de ficar lidando com essas moléculas nesse momento, porque o momento é entender purificação. A aplicação da purificação vai vir em outro momento, quando a gente estudar alguns compostos, certo? Então, eu vou pegar como exemplo didático, né, hipoteticamente, né, como se fosse um medicamento, o fenol. Então, vamos pensar aqui, né, que nós temos aqui o fenol, um composto aromático ligado, né, a uma hidroxila aqui no alto, né? E a gente sabe, né, que nesse composto aqui, o efeito de ressonância, né, que ocorre, né, pelo anel aromático, faz com que a ligação hidrogênio-oxigênio, que não tem um entrelaçamento de orbitais adequados, né, tenha como característica, né, a rompimento dessa ligação e a liberação do H+, né, configurando então que esse composto se torne ácido, né? Só que isso não é definitivo, né? Isso existe uma coexistência. Eu tenho os dois compostos existindo simultaneamente, né? Esses dois compostos coexistem, né? Eu não tenho 100% ácido nem 100%, né, a forma não ácida, né? E isso porque os ácidos orgânicos são considerados ácidos fracos, eles não dissociam 100%. E até, né, existe uma simbologia para isso, né? Alguns alunos confundem, né, e costumam fazer setas desse tipo aqui, né, quando é dupla reação. Por favor, não façam isso. A forma correta de mostrar uma reação de duplo sentido é setas, né? Então, é como se eu partisse ela no meio, né? Então, né, não façam isso, né? Porque é errado, né? O jeito correto, então, é fazer dessa forma que, né, quando o aluno, então, vai, né, fazer, né, a representação, ele fala, tem que fazer deste tipo aqui, né? Então, coexistem as duas formas, né? E aqui eu tenho que explorar algumas características já existentes, certo? As características que eu quero explorar inicialmente com vocês é a seguinte, né? Vamos pensar aqui esse primeiro composto que está aqui do meu lado, que está no lado esquerdo da tela de vocês, tá? Que estou circulando aqui em vermelho. Esse composto, né, a gente chama ele de não ionizado. O que que isso significa? Isso significa que ele está na forma que não liberou o ácido ainda. Mas ele, em algum momento, devido às características eletrônicas aqui existentes, vai liberar, né, e vai passar a existir nesta forma que a gente chama de ionizada. Então, ele existe nas duas formas. E da mesma forma que ele chega, né, a esta configuração aqui, ele volta depois, né? A ligação química pode voltar a acontecer aqui, ele volta ao estado não ionizado, mas depois da ligação, como não é fraca, ele retorna para a condição ionizada e fica assim num ciclo constante, né? Ele não está definitivamente, né, em uma forma, né? Ele coexiste nas duas formas. Mas o que é importante destacar é que essa coexistência tem características físico-químicas distintas e diferentes. O que isso significa? Significa, né, que a forma não ionizada e a forma ionizada, elas não são idênticas físico-quimicamente falando. E a melhor forma de expressar isso é o seguinte: se eu tenho
esta configuração aqui da ionizada, observem a seta em azul aqui agora, na presença de uma molécula de água, por exemplo, vai acontecer o quê, né? Uma possibilidade de ligação mais intensa desta parte negativa, que tem cargas expostas, com hidrogênio. E a mesma forma do hidrogênio, né, com esta água, né, formando o hidrônio, que a gente chama. Então, eu tenho uma interação com a água muito maior na forma ionizada. Logo, ela é geralmente sempre, né? Não, geralmente é sempre, né? Solúvel em água. Então, a forma ionizada, ela é solúvel em água. A forma ionizada não tem essa interação. Logo, ela não é solúvel em água. Fiquem atentos a esse detalhe, porque isso que faz eu consigo separar alguns compostos, por exemplo. Então, eu posso falar que a não ionizada é lipofílica. E eu posso dizer que a ionizada é hidrofílica. Isso, né, comparando com solubilidade em água. Então, essas são algumas características. O mesmo composto, ele pode ser lipofílico e hidrofílico, dependendo da forma como ele se apresenta, né? Bom, e o que é importante dizer é que nem sempre ele estará, né, nesta proporção de igualitária, 50% para cada um, né? Isso por quê? Porque vai depender do pH do meio e da quantidade de hidrogênio que estará disponível. Esse é um fator decisivo. Mas, estando nessa condição de equilíbrio, né, em um dado valor de pH, que vai variar de 0 até 14, em um dado valor, nesse intervalo, vai acontecer das duas condições estarem equivalentes. Quando eu tenho esse valor de pH, então, né, que eu vou chutar um valor aqui, vou chutar um valor de 7, né? Eu tenho uma constante chamada pKa. Então, o que é o pKa? O pKa é um valor de pH onde um dado composto, né, isso pode variar, né, estou chutando aqui um valor de 7, mas pode variar, onde eu tenho equivalente metade lipofílica e metade hidrofílica. Então, esse é um conceito básico da química orgânica, em que um outro químico, Le Chatelier, usou, inclusive, para explicar um outro fenômeno que acontecia, né? Então, só recapitulando aqui, né? Deixa eu apagar aqui minha baguncinha aqui, né, que está gravada no vídeo. Depois, se quiserem voltar e ver alguns detalhes, ok. Mas eu quero também passar aqui as animações, né, que eu fiz aqui nos slides, para explicar também alguns outros detalhes, né? Então, apagando meu quadro aqui. Chegamos, então, aqui a essa condição, só recapitulando, então, que esta forma aqui, ela é lipofílica, né? Então, ela tem uma característica de ser, né, lipofílica. Então, ela é solúvel em lípides, né? Ela precipita. Isso significa o quê? Né? Ela fica numa forma sólida, né? Ou uma forma, né, de grumos na presença de água, né? Ela não forma uma única fase, né? Ela se diferencia, né? E por outro lado, né, essa parte ionizada aqui, ela é hidrofílica, não solúvel em lípides e não precipita. Ela forma a fase única na presença de água, né? Então, se aqui, né, ela tem uma parte sólida, né, ou uma parte mais consistente na água, eu consigo separá-la da água. Aqui não, aqui é uma coisa única existente. Além disso, voltando para a química farmacêutica, né, em termos cinéticos, temos diferença também. Esta forma aqui, né, ela é melhor absorvida. Por quê? Porque ela passa pelas membranas lipoproteicas. Essa outra parte aqui, ela não é absorvida, né? A não ser por transportes ativos, né? Mas, em via de regra, ela não passa pelas membranas, né? Então, são algumas diferenças básicas, né? E como eu mencionei, né? O pH vai ser o fator decisivo para isso. Se eu tenho um valor de pH que é 50%, 50%, eu chamo isso de pKa. É um valor de pH, lembrando que pH vai variar, né? De 0 até 14, e esse valor, né, vai depender de cada composto químico. Quando eu tenho 50% solúvel, 50% solúvel,
eu tenho o valor de pKa. Em termos de química farmacêutica, se eu tenho o pH no estômago ou no intestino que corresponda ao pKa, eu vou ter uma situação seguinte, né? Vou pegar aqui um comprimido de novo de 25 miligramas, né? Um captopril da vida, que tem essa dose, né? Se o pH do estômago, né, é equivalente ao pKa, eu vou ter 50%. Isso é interessante? Não. Porque se eu sei que, né, é o lipofílico que é absorvido, eu vou ter uma absorção, em média, de 12,5 miligramas. E outra parte não será absorvido. Então, por isso que eu tenho que conhecer algumas características do composto, como o seu valor de pKa. E cada medicamento, cada molécula orgânica e das moléculas orgânicas que são medicamentos, cada uma tem o seu pKa. E eu preciso conhecê-la para separar e para também saber se ela será bem absorvida ou não, né? Ou será melhor absorvida no estômago, que o pH é ácido, ou o pH é ácido, ou no intestino, onde o pH é mais alcalino, ou seja, básico, né? Então, inicialmente, eu gostaria que vocês anotassem no caderno esta definição de pKa. Então, o pKa, né, é um valor de pH, tá? Que cada molécula tem. Então, cada molécula experimentalmente é feito e avaliado um valor de pH, né? Onde, estando nesse valor de pH, eu tenho metade lipofílica e metade hidrofílica, né? Tem esses dois comportamentos. Lembrando que ácidos e bases orgânicas fracos, né, eles não são 100%. Eles ficam variando porque eles reagem e voltam à forma original, reage e forma volta original. Vou dar um exemplo agora para vocês para explicar como que eu posso variar o pH e mudar essas características. Porque como eu mencionei aqui para vocês, né, não é interessante eu ter um determinado fármaco, né, como aqui mencionado, como aqui, né, demonstrado, né, que seja 25 miligramas, mas tem lá um certo pH onde só metade é absorvido, né? Eu quero aumentar essa quantidade. Eu quero mudar esse 50%. Eu quero, geralmente, via de regra, ter, né, mais de 80%, né, na forma lipofílica para o fármaco ser melhor absorvido, né? E menor quantidade possível da forma hidrofílica, por isso, porque isso, na parte cinética, compromete a absorção. Então, né, esse equilíbrio aqui, ele não é constante. Eu posso manipulá-lo conhecendo o pH, o pKa e ajustando o valor de pH. Mas de que maneira? Né? Aqui, então, eu tenho um becker com uma solução aquosa, certo? E aqui eu vou, nessa solução, né, que tem os dois compostos aqui presentes, né, eu vou ter, então, um certo valor de pH, né? E esse valor de pH vai ser correspondente ao pKa, né? Então, experimentalmente, consultei o livro, consultei tabelas, né? E coloquei, né, o pH justamente no valor de pKa deste composto aqui hipotético, né? Que a gente sabe que é o fenol, a gente está usando ele como exemplo. Quando eu deixei esse valor de pH nesse valor de pKa, eu vou ter, então, 50%, que na parte cinética não é interessante, porque eu vou absorver metade de um ativo apenas, né? E eu não quero isso. Então, eu quero saber um pH mais adequado para isso, né? Então, pois bem, pKa é aquele valor de pH, né? Onde, lembrando que o pH ele varia e eu posso manipular esse valor, né? Então, um valor de pH, 50%, 50%, né? Ou seja, eu estou numa forma equilibrada, tenho quantidades equivalentes aqui, correto? Daí, então, né, eu tenho esse valor correspondente, então, aqui eu tenho uma escala, né? Eu usei uma régua para mostrar uma escala, né? E aí eu posso aumentar o valor de pH e posso diminuir o valor de pH. Lembrando que o que está aqui em vermelho é o valor de pH que corresponde ao pKa, né? Se situem, por favor. Daí, então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma substância nesse meio aqui com uma certa característica, correto? E essa característica será, né, ácida. Então, eu vou jogar aqui nesse sistema ácido clorídrico, ok? Então, essa gota aqui é de ácido clorídrico. Quando eu jogo um composto ácido, o que acontece? Eu aumento a quantidade de H+ presente no meio.
o meio estava no certo equilíbrio, um dado valor de pH, e agora eu joguei mais ácido. Quando eu jogo mais ácido e aumento a disponibilidade H+, eu aumento a probabilidade desse composto aqui, né, que está na forma ionizada, de encontrar um hidrogênio carregado e se converter neste composto aqui. Eu mudo a realidade. Eles não vão ficar no equilíbrio como estava antes, porque eu mexi nesse equilíbrio. Eu estou colocando mais peso, né? Olha aqui no canto superior direito da tela, né? Eu estou colocando um peso maior, que seria o H+. Resultado disso. O resultado disso significa o quê? Que vai ter uma necessidade de fazer um equilíbrio. E nesta tentativa de fazer equilíbrio, eu começo a aumentar a quantidade de forma não ionizada. Então, quando eu jogo ácido, né, o que acontece? Eu desloco o equilíbrio para a forma não ionizada. Aí que eu tenho 90% agora da forma não ionizada. Isso é bom ou ruim para um composto orgânico, em termos de química farmacêutica? Excelente. Por quê? Porque melhora a absorção. Mas, né, a temática da aula também é purificação, não vamos esquecer. Em termos de purificação, isso é bom? Sim, porque eu passo a ter uma predominância da forma lipofílica versus a hidrofílica. Eu posso, então, por exemplo, filtrar isso, porque a lipofílica não mistura em água, né? Ela pode se solidificar, que a gente chama na química de precipitar, né? Então, né, lipofílica ela precipita mais fácil, daí então nós teríamos, né, esta vantagem, né? Daí então, né, repetindo aqui, vamos pensar o outro lado. Eu posso colocar, né, aqui nesse composto agora, né, mudando, né, um novo experimento, eu posso colocar hidróxido de sódio, né, que vai aumentar a concentração de quem? De hidroxilas, né? Aumentando a quantidade de hidroxila, eu faço o caminho inverso. O H+, que foi liberado, né, vai fazer o quê? Né? Ele vai poder reagir com maior facilidade com as hidroxilas do meio e formar água aqui. Então, o que significa? Eu vou retirar, né, hidrogênio e eu preciso equilibrar. Aí eu aumento a produção para esse lado, né? Então, eu faço um equilíbrio contrário. Quando eu coloco hidroxilas, né, eu estou aumentando a quantidade desse composto, né, ionizado, né? Porque como falta hidrogênio, acaba se deslocando para esse lado. Daí é o inverso, né? Eu começo a ter, então, 90% da forma ionizada e reduzo a forma não ionizada. Para a separação também tem as suas vantagens também. Lembrando que tudo isso aqui eu estou variando, né, considerando uma situação inicial, onde eu tenho, né, uma situação de equilíbrio, né, um valor de pH correspondente a pKa, e eu estou manipulando. Estou agora fazendo uma condição onde eu estou elevando, né, o pH. Estou pegando aqui uma faixa diferente, né? Ao contrário do anterior aqui, que quando eu acidificava, né, só retornando aqui, eu colocava um pH abaixo do pKa. Então, né, são essas situações, né, onde eu tenho, então, essas condições clínicas envolvidas, essas condições químicas envolvidas, né? E qual que é a importância disso, né? A importância, então, recapitulando aqui, eu tenho um valor de pH que eu ajusto, né, que vai chegar a uma situação de 50% da forma ionizada e não ionizada. Esse valor de pH eu chamo de pKa, que nada mais é esse valor de pH, só que eu posso manipular, né? Aqui amarelo, então, seria o meu pKa. Eu ajustei o pH nesse valor aqui. Eu posso, né, fazer, né, uma é, acidificação do meio, né? Colocar ácido no meio e este ácido, né, levar a uma condição de solubilidade. Como eu posso também basificar o meio e mudar a condição. Então, essas são as características iniciais, né, importantes a serem verificadas inicialmente, certo? Então, só quero agora retomar, né, tudo que foi passado e voltar então para os exercícios para fazer algumas considerações disso que foi dito inicialmente, né?
Então, vamos lá. Qual a utilidade da separação de fármacos, né? Eu preciso separar os fármacos, minha gente, porque as reações químicas orgânicas, na sua grande totalidade, não correspondem a 100%. Então, quando eu estou falando de química farmacêutica, significa que, né, eu posso ter uma molécula guia e eu tenho que transformá-la em uma molécula terapêutica, só que, né, nesse processo todo, eu vou ter, né, ainda, talvez, né, uma quantidade, né, de molécula guia e ainda, né, um pouco de molécula terapêutica. Eu preciso eliminar esta molécula guia, né, para ter uma quantidade maior da molécula terapêutica. Então, a separação de fármacos é para garantir que, em uma reação química de produção de uma molécula terapêutica, que inclui grupo volumoso, alteração de estado eletrônico, ou latenciação, né, ou simplificação, né, estando sempre atento, né, que não vou ter 100% da formação da molécula terapêutica, a purificação ela cumpre um papel essencial no processo de separar, retirar, né, a molécula guia que não reagiu. Esse é o ponto da crucial da separação de fármacos, né, de substâncias, né? Se aplica também a série homólogas também. E como é que eu separo isso? Eu separo por solubilidade, né? É a solubilidade, é filtração, é você tornar o composto sólido numa solução aquosa, passar por um funil, e aquilo que é sólido, se é de interesse eu guardo, se não eu descarto, né? Isso vai variar de fármaco para fármaco. Daí na questão 2, as características orgânicas, que são princípios de separação e purificação de moléculas terapêuticas. Quais são as características, né? Primeiro, né, a questão da coexistência das duas formas solúvel e insolúvel, hidrofílica e lipofílica, não ionizada e ionizada, e a capacidade que eu tenho de aumentar a quantidade de uma forma em relação à outra, ou seja, aumentar a quantidade de hidrofílica em relação à lipofílica, ou vice-versa, e ser capaz de filtrar isso, né? Quando eu predomino, por exemplo, a forma lipofílica que se solidifica, eu consigo separar, né? Se ela é de interesse, eu guardo, se não é de interesse, eu jogo fora, né? Assim que... E, né, tudo isso, então, ligado à questão da solubilidade, né? É o lipo versus o hidro para separar, né? É assim, então, que funciona. Daí, na questão 3, considerando os compostos ácidos. Um composto ácido em equilíbrio apresenta duas formas. Quais são essas formas e características que apresentam quanto solubilidade em água? Novamente aqui, né, seria a questão da ionizada, como dei o exemplo, versus a não ionizada, né? São as duas formas de existência, né? Daí, então, a definição de pKa. pKa é o valor de pH onde eu tenho o equilíbrio, 50% de cada uma. E 50% de cada uma não é interessante, porque um fármaco que está num pH que equivale ao pKa da molécula, vou absorver metade. Não é interessante, né? E as formas de solubilidade, né, de um ácido orgânico, né, são as duas, né, correspondendo a ionizada e não ionizada. Dada a questão 5, quando se acidifica o meio contendo ácido orgânico, como que se dá a variação das formas coexistentes, né? Então, tem um esquema, só voltar o vídeo um pouco atrás, que é aquela situação, né? Então, se eu coloco ácido, né, aumento a chance de eu formar, né, a forma não ionizada. Porque para ser não ionizada, eu preciso do hidrogênio ligando. E se eu estou jogando hidrogênio ionizado, eu estou aumentando essa chance. Vai ficar mais lipofílico, né? Aí, quando se basifica, né, seria o contrário. Volte um vídeo lá e dê uma conferida, né? Em que a variação de pH pode ser útil na purificação de molécula terapêutica. Essa variação vai deixar mais lipo, mais hidro, né? Praticamente, né? Um complemento das questões lá iniciais, lá em cima, 1, 2 e 3. Daí chegamos à questão 8, né? A questão 8, ela envolve a questão, né, do pH do estômago, né? Essa questão 8 vamos deixar para fazer na próxima aula. Quem quiser já dar uma olhada e conferida, né?
pode verificar. Só lembrando que, nesse exemplo hipotético, né, o pKa do fármaco é 3,2, né? Então, eu tenho aqui, né, um pKa que é 3,2, né? E quando eu estou alimentado, né, o pH é 2, é abaixo, e quando estou em jejum, o pH é 4, acima. Então, é um ácido orgânico. Quando eu acidifico o ácido, o meio, né, qual é a predominância? Né? O que estará presente? Né? E quando eu basifico, qual é a forma predominante? Né? Tá, então já dá para ter uma noção de qual seria a forma, mas isso aí vamos deixando para a gente ir tirando dúvidas, né? E na próxima aula vamos ter um encontro online ainda, onde vou tirar as dúvidas com relação a essas questões e mostrar um exemplo de separação, né? Que é o exemplo que estará presente aqui, vamos chegar aqui, né? Que é justamente, né, essa questão envolvendo três compostos, né? Que são a priori ácidos, né? E um composto que não tem acidez, mas são os mesmos, né? Um é molécula guia que dá origem aos demais, quer dizer, uma série homóloga, né? E aí, então, a gente vai analisar essas questões e avaliar, né, quem realmente será separado, né, frente a essas atividades, considerando que elas têm pKa's diferentes. E só é possível separar porque tem pKa's diferentes, eu consigo, então, fazer as manipulações necessárias. Mas isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, para a gente aprofundar. Gostaria que vocês, né, fizessem esse entendimento da questão do pH, né, para depois a gente ver essa prática simulada de como a gente faz a separação, né. Já adianto para vocês, né, do diazepam, lorazepam e do oxazepam, né, que são fármacos produzidos a partir do diazepam, né, mas aí preciso separá-los para não ter contaminações, ok? Bom, gente, então, né, façam os exercícios, consultem, tirem dúvidas, podem me procurar, tá? Pelo WhatsApp, se for necessário, pelo Teams, pode marcar também o horário, né? Sexta-feira de manhã, geralmente, eu tenho um horário mais livre e que a gente pode, então, estar conversando melhor a respeito dessas temáticas, ok? Então, fico à disposição de vocês, né? Forte abraço e qualquer dúvida é só chamar.